versículo tema da passagem de hoje, amém? Que fica em Lucas capítulo 15, versículo 11. Os irmãos não precisam abrir, vou estar lendo aqui, os irmãos acompanham. E a palavra de Deus começa dessa forma. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quando trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, fazendo-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe aos pescoços e o beijou. Só até aqui. Quando nós paramos para ler essa passagem, nós entendemos que existe um jovem que, em sua fase de imaturidade, vamos dizer assim, ele toma uma decisão errada. Ele acha que ele é mais do que capaz de cuidar dele mesmo. Ele acha que ele é mais do que capaz de sair de sua casa e viver sua vida como quer. Esse jovem acaba encontrando uma dura realidade, onde ele percebe que a imaturidade dele levou ele a desperdício e destruição. E eu paro para pensar, o que esse jovem tem a ver com Peter? O que esse jovem tem a ver com o que nós estamos comparando? E parando para pensar e refletir muito, eu entendo que os dois não têm uma semelhança em si. Um busca fazer o bem e o outro busca a destruição. Mas refletindo, eu entendi uma coisa no final desses dois. Refletindo um pouco sobre os dois lados da história, eu entendi que nem sempre quando nós queremos fazer o bem, quer dizer que estamos fazendo certo. Às vezes nós estamos em nosso coração: não, eu quero o bem dessa pessoa, eu vou fazer o que eu puder por ela. Você pediu direcionamento a Deus se é realmente a sua função? Você conseguiu entender certamente se você está se colocando num local certo, numa brecha que é sua? Às vezes o bem que nós desejamos, às vezes aquilo que nós enxergamos como certo, não é o certo para nós. E como o Peter aconteceu com ele, acontece conosco. Nós nos esforçamos, tentamos sozinho, tentamos pela nossa força, pela nossa vontade, e tudo dá errado. Nós batemos no peito e falamos: eu tenho força, eu consigo, eu vou tentar de novo. Como conseguimos ser burros na maioria das vezes, né? Deus tentou te mostrar na primeira vez: deixa que é minha função, deixa que eu faço. Mas uma coisa que nós temos problema, eu posso falar isso por experiência própria, porque eu já passei por essa situação, às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Às vezes nós queremos entrar na função que não é nossa. E eu te falo com convicção, se foi difícil para Cristo, para nós é impossível. Fazer a função dele é. Através dele nós podemos fazer. É diferente. Através de Cristo você pode ter força para poder caminhar. É totalmente diferente. Mas ter a força que ele teve, ter a força que Deus tem, não dá. Eu te aconselho, busque em Deus. Em Deus somos capazes. Mas continuando, assistindo o filme e trazendo um comparativo, eu separei 5 tópicos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos,
que eu achei muito importante. Primeiro tópico: o verdadeiro valor de um herói. Vocês conseguem entender qual é o valor de um herói? Porque um herói é visto por quê? Por aquele que salva vidas, aquele que cumpre o que é impossível para os cidadãos, aquele que se dedica, aquele que se entrega. Um herói é visto dessa forma no valor. Só que Peter, ele acaba com o tempo entendendo que o valor dele não está em como ele é visto, mas está em como ele age. Uma coisa que eu quero deixar para a nossa reflexão é: nós nos preocupamos mais da forma que o irmão nos vê, nós preocupamos mais em ter a capacidade de esconder os nossos erros e pecados, nós nos preocupamos mais em ser elogiado pelo outro, ou nos preocupamos como Deus está nos vendo? Eu quero te perguntar: é o seu traje que chama a atenção? É o seu traje que importa? É a sua roupa, fantasia? É isso que é importante? Porque eu posso te informar, Deus não vê isso. Deus não vê a fantasia. Deus não vê o traje, não vê a sua roupa. Eu posso te informar, Deus vê isso aqui. Aqui dentro, sabe? Onde só você sabe como está. Aqui dentro, que você nem sempre compartilha nem com o seu melhor amigo ou com os seus pais. Aqui, que é onde você realmente sofre. Muitas das vezes se sente sozinho, se sente quebrado. Aqui dentro, Deus vê. Deus sabe. Deus se importa. E a minha pergunta mais uma vez é: qual é o real valor? O que realmente importa para você? O valor que as pessoas enxergam em você, ou o valor que você enxerga que você tem em Deus? Às vezes nós não valorizamos. Às vezes não, estou sendo muito bonzinho. Maioria das vezes, quase sempre, nós não valorizamos a forma que Deus nos vê. Sabe por que eu digo isso? Porque é muito fácil para a gente, vamos lá, é muito fácil manter uma vida de pecado e de erro enquanto está encoberta aos olhos dos meus amigos. É muito fácil viver uma vida de enganação enquanto meu líder acha que eu estou agindo certo. É muito fácil pecar mesmo Deus estando vendo tudo. Consegue entender essa dimensão? Eu me importo para o que o meu líder está vendo, mas não me importo para o que Deus acha. Eu me importo em esconder de todo mundo, mas aquele que vê tudo, eu não me importo como ele está se sentindo. Uma coisa que eu sempre falo é que nós enxergamos Deus numa dimensão muito distante. Por ser o ser todo-poderoso, ser o único Deus existente, por ser aquele, que está desde o início. Na verdade, ele está antes do início. Nós enxergamos, nossa, está tão distante. Mas você consegue entender? Vamos fazer só uma coisinha. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Você consegue entender e sentir que Ele está ao seu lado agora? Põe a mão no seu peito. Você consegue sentir que Ele se encontra aí dentro? Nós, às vezes, como eu falei, enxergamos Deus numa dimensão tão distante que nós não entendemos o quão perto Ele se encontra. Pode abrir seus olhos. Nós não entendemos que Ele está ao nosso lado nos nossos momentos de derrota, de dificuldade. Nós não entendemos que Ele está ao nosso lado no nosso momento de pecado. Vocês acham que Deus vai ficar assim, tô longe, tô perto, tô longe, tô perto, tô longe, tô perto. Às vezes nós acreditamos que se eu estou pecando, Deus está de perto. Foi para lá. Deus não é brinquedo, gente. Deus não é um bichinho de estimação para poder ficar indo para lá e para cá. Deus permanece ao seu lado independente do seu erro. Cabe a você se consertar.
Eu quero dizer uma coisa que Deus tocou no meu coração agora. Por favor, aceite essa mensagem e guarde no seu coração. Deus não te abandonou, foi você que se afastou dele. Deus não tem culpa. Os culpados somos nós. Às vezes nós dizemos: ah, Deus, não sinto mais a presença dele. Deus está tão longe. Deus nem quer saber de mim. Você está errado. Você está errado. Você está errado pelo fato de que você é importante para Ele. E aquilo que é importante para Ele, Ele não abre mão. Aquele que é importante para Ele, Ele não abre mão. E toda a alma é. Segundo ponto. Vamos lá, o primeiro foi o valor de um herói. O segundo é a linha tênue entre o bem e o mal. Nós sempre colocamos dentro dos filmes, quadrinhos, histórias, que tem o herói e o vilão. Esse filme foi um dos que abordou o vilão como o mais humano que eu já vi, e eu gostei muito disso. O Thomas, que é o Abutre no filme, era um homem direito, pai de família, tinha sua filha, que por acaso era crush do Peter, né? Ele tinha sua filha, sua esposa, e ele se preocupava muito com eles. Devido aos problemas que aconteceram, a empresa dele perdeu todos os contratos que tinham e ele entrou em desespero porque não conseguia mais dinheiro para alimentar a família, para pagar os funcionários, nem nada. Não estou justificando, não estou dizendo que ele está errado, mas eu estou tentando mostrar para vocês o quanto ele é próximo da nossa realidade. Ele era um homem bom, um pai de família, se importava e cuidava. Em seu desespero em ver a sua família sofrendo, o que ele faz? Ele toma o caminho mais fácil. Ele decide que ele vai começar a roubar as armas e vender. E ele vai por esse caminho. Parando para analisar, a intenção dele foi ruim? O que ele fez foi ruim, isso concordamos, mas a intenção dele de fazer aquilo foi ruim? Na cabeça dele ele estava fazendo pela família dele, por quem ele amava. Na cabeça dele ele estava fazendo por necessidade. Daí vem a famosa linha tênue. O que é certo e o que é errado. Por onde devo seguir? O que devo fazer? Tem um caminho certo, que parece aos olhos do homem, mas na verdade é caminho de morte. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Existe o caminho que aos olhos do homem é certo, mas na verdade é caminho de morte. Eu quero fazer a segunda pergunta para vocês nessa noite. Qual caminho você tem seguido? Em qual caminho você se encontra? A Bíblia vem trazendo o homem a autorreflexão. Eu acho isso muito importante e interessante. A Bíblia vem sempre nos dizendo para nós pensarmos por nós mesmos. E eu quero trazer para vocês a seguinte pergunta para vocês refletirem agora. O caminho que você está trilhando é o caminho que vai levar à salvação? Você consegue ser convicto de si mesmo que se você continuar por onde você está indo, você vai ser salvo? É uma pergunta, reflitam. E não é para refletir em casa, é agora mesmo, pense. Se eu permanecer nesse caminho, eu vou ser salvo ou não? Eu estou perguntando isso para vocês porque provavelmente ninguém perguntou isso ao filho pródigo. Ele seguiu o caminho dele e vocês conseguem enxergar aonde foi que iria dar. Pelo milagre e pela bondade de Deus, o caminho dele teve volta. Mas está até onde você vai ter oportunidade de voltar por o caminho certo. Eu falo isso porque nós rimos bastante no teatro, na encenação de agora há pouco, mas infelizmente onde eu moro isso é uma realidade. Infelizmente onde eu moro eu vejo muitos que não têm a oportunidade de voltar. Onde seus pais nem tiveram a oportunidade de se despedir. Seu caminho vai te levar aonde? Vai chegar aonde?
Eu estou perguntando tanto, insistindo nessa pergunta, porque se você está aqui hoje, se essa mensagem foi traga ao coração de vocês, se os líderes aqui decidiram por esse tema, a partir do que Deus tocou no coração deles, eu tenho certeza que não foi à toa. Eu tenho certeza porque Deus não faz nada por acaso. Aos nossos olhos pode ser coincidência. Aos nossos olhos foi, nossa, do nada, né? A palavra de Deus vem dizendo, quando ele vem falar com Jeremias, que ele conhecia Jeremias desde o ventre da mãe dele. Esse encontro de hoje já foi preparado desde o ventre de suas mães. Deus já tinha separado esse culto para vocês. Não é para quem não pôde vir, é para quem está aqui. Quem não pôde vir, que nós possamos orar pela vida deles, que eles possam ter uma outra oportunidade, mas hoje não é a deles, é a de vocês. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu vou pedir para você refletir na pergunta que fizemos anteriormente. Seu caminho é para a salvação ou não é? Porque a oportunidade que o filho teve de refletir e voltar à casa do pai, você está tendo hoje. Deus está te dando uma chance. Mas não abre mão não. Porque às vezes a gente sempre pensa que pode ser amanhã, mas o amanhã às vezes pode ser tarde demais. Não para botar no seu coração, nem deixa entrar não deixa entrar na sua mente agora, que você vai deixar isso para outro dia, que dá para ser depois. Não deixa. Nem vale a pena você aceitar esse pensamento é enganoso. A palavra de Deus vem dizendo que o coração do homem é enganoso, e ele está te enganando nesse momento. Talvez não exista outra oportunidade. Talvez essa seja a última oportunidade. Então, por favor, seja forte. Seja forte em lutar. E eu falo seja forte porque não é uma decisão fácil, e eu posso concordar com vocês. Seguir a vida cristã não é uma decisão fácil. Fácil vai ser o final. O final vai ser fácil. A caminhada não. A caminhada é árdua, a caminhada é difícil, a caminhada vive nos machucando, nos ferindo. A caminhada traz decepções, a caminhada traz tristezas, a caminhada traz dores. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Eu quero te dizer que não é fácil, é difícil, mas vale a pena. Vale. Vamos ao próximo tópico. A importância de saber seu lugar no momento certo. Nós vemos que no final, Peter, a gente vai para o final, volta para o meio, vai para o início, uma bagunça, mas vocês vão entender. No final, Peter tem o seguinte convite de Tony, para entrar para os Vingadores, que é o que ele mais desejava, o filme todo. Vivia se atrapalhando porque é o que ele achava que era certo para ele. E naquele momento, Peter simplesmente olha para o Tony e fala, não é o meu momento. Não é agora. Pô, já tinha sido feita a festa. A imprensa está esperando a notícia. E ele fala, não é o meu momento. E eu posso te dar certeza, ele entendeu que não era porque ele conseguiu, enfim, a chegar a um ponto de maturidade. Ele conseguiu entender que ele dar aquele salto era muito grande para ele, seria prejudicial. Então a minha pergunta nesse tópico é: entender o meu lugar e a hora certa. E eu quero perguntar para vocês, minha pregação é cheia de perguntas. Eu quero perguntar para vocês, qual é o seu lugar? Você acha que a sua vida é lá fora? Você acha que a sua vida é longe do Pai? Você acha que a sua vida é fora da casa? Porque vamos ser sinceros, dentro da casa do Pai é um lugar maravilhoso. Como eu já disse antes, é uma caminhada difícil, mas sabe, tá aqui dentro, com a presença dele ao nosso redor, adorando com os irmãos facilita. E eu tenho certeza que toda vez que você vem visitar, você que não mora, você que vem visitar, você se sente muito bem.
Eu tenho certeza que é um lugar que você pode dizer com convicção: que saudade. Davi, sabe o salmista Davi, aquele grande rei, ele vem dizendo: mais vale um dia no seu átrio do que 1000 dias fora dele. Esse dia está valendo a pena? Esse dia está valendo a pena para você? Eu espero que esteja, porque para mim tá. Hoje o meu dia foi um dia satisfatório, pastor. Estava falando com o pastor Leandro na viagem que a semana foi cansativa. Trabalhei em alguns projetos, foi estresse, dor de cabeça, todo mundo se gritando na chamada. Mas hoje foi um dia que Deus separou para mim relaxar. Deus manteve meu dia numa paz, numa calma. Parei para orar em casa, para refletir sobre a palavra, e foi um dia satisfatório. Eu acho que satisfatório é a palavra perfeita para descrever. E eu tenho certeza que não foi só para mim esse dia. E até mesmo você que possa ter se estressado durante o dia, eu posso ter convicção que essa noite está sendo muito boa. Essa noite está sendo relaxante para você ou não está? Pode dizer amém? Se divertiram bastante, que eu vi com a peça todo mundo caindo na gargalhada. Adoraram em meio aos louvores, pois o Espírito do Senhor habita ali. Foram instruídos por inúmeras palavras. Está sendo uma noite muito boa. E eu quero terminar essa parte perguntando para vocês: qual é o seu lugar? Pô, se é tão bom aqui, se é tão especial, se é diferente, não vive assim em nenhum outro lugar, não faz sentido. Pô, tu elogia tanto aqui, quer ir para longe? Se sente tão bem aqui, quer meter o pé? Pô, qual é a lógica? Se alguém tiver argumento, me dê, por favor, me explique. Eu quero tentar entender isso. Sabe, pastor, a gente elogia tanto e não faz. Elogia tanto e não vive. Elogia tanto e não aceita. Porque é difícil para você ter que ir atrás. Beleza. Ah, poxa, Douglas, é tão difícil para mim ter que ir até lá, ter que caminhar, ter que, tomar a decisão. Deixa de ser mentiroso. A palavra de Deus vem dizendo que Ele te atrai com corda de amor. Como é que você tem que ir se Ele está te puxando? É você que está correndo e fugindo? E ainda quer culpar Deus? Ainda quer jogar a responsabilidade nele? Que perigo! Como é que tem coragem de fazer isso? Eu não teria. Longe de mim. Longe de mim. Pô, você está fazendo como Caim, Senhor? O que é que eu tenho com o meu irmão? Só que no caso, você é Caim e Abel. E você está se matando. Não tem nenhum Caim ao seu lado não, gente. É aquela linha tênue. A minha decisão de seguir o bem ou seguir o mal. Quando você toma a decisão contrária que Deus quer para a sua vida, é um assinado de morte. Não precisa pegar a mulher do chefe não, você se mata sozinho. Esse caminho aí, tá fácil? Prefiro seguir o meu difícil. Prefiro as minhas dores, prefiro a minha dificuldade. Prefiro 1000 vezes do que essa vida fácil que estão escolhendo por aí. Estão te enganando. Estão te enganando. E se não tem ninguém falando no seu ouvido, você está se enganando. Que vida fácil é essa que vai te trazer desespero e dor? Que vida fácil é essa que não te leva para um paraíso? Que vida fácil é essa que não te faz encontrar o seu Criador? Não vejo facilidade nessa vida. Tem que ser muito corajoso para escolher a morte eterna. Você não é covarde por fugir. Você é corajoso por escolher outra decisão. Vamos seguir para o próximo. Isso aqui é legal. Uma reflexão que eu estava tendo, pastor.
em relação ao erro e ao pecado. Os dois, tanto o erro quanto o pecado, têm uma coisa em comum: nos traz vergonha. Porque enquanto você está pecando e ninguém sabe, é fácil. Mas quando o seu pecado é exposto, você não quer ser visto por ninguém. Você quer se esconder. A vergonha te leva à cova e ao desespero. Aí eu quero te fazer uma comparação, uma pergunta. Mas vale a cova da vergonha ou o perdão para a eternidade? Porque se você está se escondendo, é opção sua. Como eu disse desde o início, eu quero dar ênfase a isso. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Desde que eu aprendi isso, a minha vida dentro do Evangelho melhorou muito em relação a decisões. Porque eu aprendi a tomar responsabilidade pelas minhas atitudes. Deus me trouxe aqui para perguntar isso. Até quando a vergonha vai te afundar? Até quando esse sentimento de tristeza vai te impedir de voltar para Deus? Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, tem uma passagem muito importante e interessante que diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Obrigado, pastor. Não, tudo bem. Vamos lá. A carne luta contra e o espírito luta contra. Tem aquele ditadozinho dos cachorros, né? O que você mais alimenta é o mais forte. Mas eu não quero falar sobre os cachorros, não. Eu quero falar sobre decisões. As decisões que você escolhe são as que incentivam o seu caminho. É porque nós entendemos, na maioria das vezes, que o caminho é uma escolha. Eu escolho estar no caminho da vida eterna, eu escolho estar no caminho da morte. Mas é um pouco mais complexo do que isso. O que me faz andar em um caminho ou outro não é escolhê-lo. São as decisões que eu tomo mediante a vida e o caminho. Eu posso escolher estar no caminho da vida eterna, mas se minhas decisões não condizem, eu sigo para o outro. Por mais que você possa estar escolhendo o caminho da morte, se você decidir ir por onde Deus está te chamando, olha aqui, ó, salvação, vida eterna, paz. E eu quero te falar de alguém muito especial, que sempre entra nas minhas pregações. Lembra que eu falei que o caminho é cheio de dores, dificuldades, etc. Mas uma coisa incrível que aconteceu há um pouco mais de 2000 anos atrás é que quando Cristo resolveu partir após a sua ressurreição, ele deixou a seguinte frase para mim e para você: eu vou, mas eu deixarei para vocês o Consolador. Começou a entender? Bateu aí? Por mais difícil que sejam minhas escolhas, por mais que eu possa passar por dores, eu quero vos apresentar alguém especial, alguém importante, chamado e conhecido como Espírito Santo. E nessa noite, além de apresentar o Espírito Santo, não somente para vocês que estão visitando, mas para todos nessa casa, porque vamos fazer algo diferente nessa noite, nesse lugar. A partir do momento que eu apresento para vocês o Espírito Santo, a minha pergunta genuína é, só vale a primeira resposta, não pense duas vezes: quer aceitá-lo? Muitas pessoas acham que a escolha de voltar para casa ou vir para Pai é uma escolha difícil, porque ela vem junto com inúmeras mudanças e decisões. Mentira. A escolha é única.
Alguém já leu na Bíblia escrito muda e vem? Nunca li. O que eu li na Bíblia foi o vinde como estás. Como você está nesse momento? Pouco importa para mim. O que importa para mim é, você quer voltar? O filho do pródigo não se limpou para ir para o pai. Não vi nenhum versículo falando, ó, e ele tomou um banho, recuperou o dinheiro que tinha perdido, pegou as sandálias. Não. Só foi. Tanto que ele chega lá sem sandália. Ele não chega descalço? A Bíblia relata, ele chega descalço. Gente, vocês não estão entendendo. Ele não só foi como estava, como ele foi desesperadamente. Caiu a ficha dele. O que eu estou fazendo aqui? Por que estou em meus porcos? Por que estou sentindo vontade de comer a mesma comida que eles? Meu pai é rico. Meu pai tem muito. Os funcionários do meu pai viviam uma vida boa. E eu estou vivendo uma vida miserável. Gente, se você está nessa vida miserável, se desespera. Não se acostuma com isso, não. Como? Como eu consigo decidir viver em meus porcos tão facilmente? Meu pai me oferece um reino que nem é aqui, porque aqui é pouco comparado ao que ele quer me dar. Por mais que eu procure todas as riquezas do mundo, é pouco comparado ao que Deus me oferece. E eu decido viver uma vida miserável. Gente, viver uma vida miserável não é ser pobre não, tá? Tem muito rico miserável por aí. Viver uma vida miserável não é passar fome, não. Viver uma vida miserável é em questão de espírito. É em questão de vida eterna. A vida miserável que nós estamos falando nessa noite é uma vida espiritual. A sua vida espiritual tem sido próspera ou miserável? Porque eu continuo repetindo a mesma coisa. A decisão é sua. Hoje você não vai poder culpar Deus ou seu amigo, não. Assuma suas responsabilidades por onde você está. A partir disso, mude sua concepção e visão e vá para onde você deseja estar. Decida. Decida. Conseguiu pelo menos identificar onde você se encontra a partir dessa mensagem? Conseguiram? Qual caminho vocês estão seguindo? Cadê a Renata? Eu falei que ia explorar ela hoje e ela sumiu. Ah, Renata, sobe aqui, por favor. Vamos fazer assim, fechem seus olhos, por favor. Depois vocês podem me xingar, reclamar de mim que eu sou chato, que eu fico pedindo um monte de coisa. Deixa para depois da pregação. Agora só me ouve, por favor. Feche os olhos. Eu quero que com os olhos fechados, vocês comecem a refletir sobre a vida de vocês. A vida de vocês está como vocês desejam? Sua vida está sendo realmente feliz ou você está tendo momentos felizes? Tem uma diferença enorme entre ser feliz e ter momentos felizes. Você consegue refletir onde você realmente quer estar? Consegue refletir o que você realmente merece, segundo o que Deus te prometeu? Porque por mérito mesmo nós não merecemos nada. Paulo diz perfeitamente, miserável homem que sou, mas pela graça eu consigo alcançar aquilo que Deus me prometeu. E eu quero te dizer
que pela graça você consegue enxergar onde o seu coração está te dizendo nessa noite. Nesse momento seu coração está falando com você e não é ele exatamente. Quando eu falo seu coração, eu quero dizer o que Deus está tocando nele nesse momento. E eu quero te pedir, por favor, eu estou implorando, por favor, não endureça seu coração nessa noite. Permita o Espírito Santo adentrar nessa casa. Permita o Espírito Santo falar com você realmente. Abra o seu coração nessa noite para que Deus toque nele e fale contigo. Com seus olhos fechados ainda, enquanto o nosso pastor Leandro vai estar louvando, eu quero que você faça uma oração. Enquanto você estiver orando, eu vou estar orando aqui junto com você. E enquanto você estiver orando, eu quero que você peça: Deus, fale comigo. Deus, toque no meu coração. Deus, me mostre o caminho que eu devo andar. Não te concentra. Fala com Deus. Eu sinto falta da sua voz me chamando para andar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudade do meu amigo, saudades do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero
na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor, a casa do meu Pai, de repousar tranquilo dos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar. Cante junto, por favor. A casa do Pai. Eu quero um amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu tenho certeza que você já teve essa sensação de repousar tranquilo nos braços do Pai. Eu tenho certeza que aquele que já pisou nos santos dos santos, esse não consegue ficar sem voltar lá.